Boa tarde, meus alunos. Eu sou o professor Alcidon e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos que infelizmente tiveram que ser interrompidos, não é? Por conta dessa pandemia, que a gente pensava que ia ser uma coisa mais passageira, mas que tem se estendido. Mas isso não impede de que o nosso compromisso com a educação possa ser interrompido, né? Nós temos outros canais pelos quais nós podemos também estar dialogando com vocês a fim de tornar possível, né, a consolidação desse processo de ensino-aprendizagem. E nós estaremos agora de forma remota aqui. Nossas videoaulas, ou nossas aulas, elas se darão basicamente a partir de dois pontos. Eu não sei, primeiramente, se a gente vai permanecer nessa plataforma aqui do WhatsApp. Possivelmente, né, e o que deve ser o que vai acontecer, nós vamos migrar para a plataforma do Google Sala de Aula. Eu vou precisar que vocês todos tenham aí um e-mail, vou dar uma orientação para vocês depois, um e-mail do Gmail, né, para que eu possa cadastrar vocês na plataforma, numa sala de aula, e a gente, a partir de então, passar a movimentar as nossas aulas por lá. Mas, por enquanto, estaremos aqui na plataforma do WhatsApp. E para início, né, eu estava pensando, né, como é que a gente vai retomar esse trabalho. Nada melhor do que retomar através de uma revisão de conteúdos. Né? Nós temos a proposta que é apresentada no nosso livro didático, é uma proposta que começa estudando para o aluno do nono ano ali a proclamação da República, ali já no final do século XIX. E aí fala ali do período da Primeira República no Brasil, depois fala um pouco da Era Vargas e aí vai avançando em alguns conteúdos da história do Brasil. Mas nós, quando começamos o ano, e foi uma opção desse professor, uma opção didática, nós apostamos aqui que estudar a história geral primeiro, antes de estudar a história do Brasil, é mais adequado. Por isso a gente começou o conteúdo estudando a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de estudar a Primeira Guerra Mundial, a gente precisou estudar o imperialismo. Nós vamos fazer uma revisão hoje sobre o imperialismo, depois a gente vai revisar sobre a Primeira Guerra Mundial, depois a gente vai falar sobre a formação dos regimes totalitários, a ascensão do fascismo e do nazismo. Nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e só depois que a gente falar da Segunda Guerra Mundial é que a gente vai falar sobre, digamos assim, a história do Brasil propriamente dita. Então vamos rever um pouco o imperialismo. Nós vimos que a definição de imperialismo passa pela ideia de uma nação mais poderosa exercer o domínio sobre um povo ou sobre uma nação mais pobre. Então, esse domínio de uma nação poderosa, de uma nação rica, sobre um povo ou sobre uma nação mais pobre, a gente chama de imperialismo. Nós até colocamos essa definição, né? Prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter o controle ou influência sobre os povos ou nações mais pobres. De uma maneira geral, nós vimos que o imperialismo, na realidade, ele é o resultado da segunda revolução industrial. Ok? Você pode estar se perguntando, como assim? O que tem a ver o imperialismo com a segunda revolução industrial? É que, quando nós analisamos entre as várias consequências da segunda revolução industrial, uma delas é responsável pelo nascimento do imperialismo, que é justamente a, a superação da capacidade de consumo, ou a superação da capacidade de produção em relação à capacidade de consumo. Ou seja, os países europeus, depois da segunda revolução industrial, passaram a produzir bastante, e a indústria produziu muito naquele período, só que o mercado consumidor para comprar esses produtos não acompanhou na mesma velocidade.
Então você tinha a seguinte situação: muita coisa produzida e poucas pessoas para comprarem. Então, qual é a ideia de imperialismo nesse momento aí? É que as indústrias elas tinham que tomar uma decisão, na realidade, né, para equacionar esse problema. E ela tinha duas soluções. A primeira delas seria, digamos assim, essas indústrias reduzirem a velocidade da produção para diminuir o estoque, para que houvesse uma adequação entre aquilo que era produzido e aquilo que era consumido. Mas não foi essa a ideia que eles tomaram, os industriais tomaram. Qual foi a ideia deles? Não, a gente vai continuar produzindo muito e vai atrás de novos mercados consumidores. Então, o imperialismo é resultado da segunda revolução industrial. Aqui, nós colocamos aqui os principais objetivos do imperialismo. Veja que o primeiro objetivo do imperialismo é justamente esse que nós acabamos de falar, ou seja, a busca, a busca por novos mercados consumidores. Veja só, a busca por novos mercados consumidores. Ou seja, diante de uma produção muito grande, a saída encontrada pelos países europeus não foi outra a não ser buscar novos mercados consumidores, tá certo? E essa busca de mercados consumidores, ela se daria principalmente fora do continente europeu. Porque, veja bem, se a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, mas na segunda Revolução Industrial, essa revolução se espalha por todo o continente europeu. Então você vai ter a seguinte situação: a Inglaterra está industrializada, está produzindo muito, mas outros países, outros povos também se industrializaram e estão também em busca de novos mercados consumidores, porque todos eles estão com o mesmo problema, ou seja, estão com uma produção alta e uma capacidade de consumo muito pequena. Então, qual é a saída nesse momento? É buscar, e esse é o principal objetivo do imperialismo, buscar esses mercados consumidores onde? Na Europa? Não. Buscá-los, por exemplo, na África, né? Na Ásia, na América, tá certo? Então é buscar esses novos mercados consumidores em outras regiões que ainda não tenha sido, digamos assim, explorada economicamente através dessa política capitalista de mercado. Então, esse é o objetivo número um, digamos assim, do objetivo. Em decorrência desse objetivo, vem todos os demais, ou seja, a aplicação do excedente de capital industrial. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos explicar esse segundo ponto. O que é essa aplicação do excedente de capital industrial? Esse excedente de capital industrial nada mais é do que aquela coisa que a gente chama de lucro, né? Ou seja, quando as indústrias elas passam a produzir bastante dentro do continente europeu, então elas têm, digamos assim, um acúmulo, digamos assim, de lucros muito alta. E investir esse excedente, investir esse lucro de capital industrial. E nós falamos que o investimento não vai ser feito apenas na Europa, porque a capacidade de consumo da Europa já estava extrapolada. Então, as nações vão passar a buscar, digamos assim, novos mercados consumidores para aplicar os seus lucros, para aplicarem os seus excedentes de capital industrial, ok? Então, nós podemos ver que esse aqui, digamos assim, é o segundo objetivo, tá? A aplicação do excedente de capital de consumo. Nós vimos também que o imperialismo também, ele serviu, só um ponto aqui, que eu gostaria de destacar aqui quando a gente fala na aplicação do excedente do capital industrial, é que essa aplicação desse capital
desse lucro, desse excedente de capital industrial em outros continentes, como por exemplo no continente europeu, não significa dizer que essas nações elas estão aqui, digamos assim, preocupadas em desenvolver o continente africano. Não é, não, a ideia não é essa. Na realidade, o que eles querem é encontrar novos mercados para terem mais lucros. Eles não estão preocupados aqui em desenvolver o continente africano, que é uma ideia errada que se criou, né? De que as indústrias europeias estão se instalando no continente europeu porque elas estão ajudando a desenvolver os povos da África porque são incivilizados. Essa é uma ideia errada, errada. Eles estão investindo lá não com essa preocupação, mas a preocupação deles é qual é? É obter mais lucros, tá certo? E essa e esses novos continentes, eles servem também como um excelente local para escoar o excesso populacional, né? Ou seja, a Europa, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, ela melhorou as condições de vida, a qualidade de vida, e as pessoas passaram a poder ter mais filhos. Então você vai ver que o continente europeu vai ter ali, digamos assim, um crescimento demográfico muito grande. Então, já existe já passa a ser esse crescimento populacional, já passa a ser um problema dentro da Europa. E esses novos continentes, eles servem como reserva para escoar, digamos assim, esse excesso populacional, digamos que a gente vê aqui no continente europeu. Então eles estão vindo aqui para a África. Muitas pessoas são enviadas para o continente europeu e essa missão de vir para o continente europeu, ela passa por vários fatores, né? Um é resolver o problema do excesso populacional e outro é tentar importar ou exportar a cultura europeia para dentro do continente africano, tá certo? Então essa presença europeia na África vai servir também como um mecanismo de transformação da cultura dos povos africanos, ok? Uma outra coisa é que o continente africano, quando eu falo de continente africano, eu estou colocando aqui o objetivo do o imperialismo e pegando como exemplo a África, mas essa política imperialista se deu na África, na Ásia e também se deu aqui na América. Então, esses continentes, eles serviam como excelente, digamos assim, reservas de mão de obra barata, tá certo? Aqui você tinha pessoas você conseguia pessoas para trabalhar, né, digamos assim, por um custo bastante baixo, tá? Ganhando muito pouco dinheiro, tá certo? Então, a mão de obra era barata, por isso esses locais eram interessantes. E também era um local onde que serviam também como excelentes reservas de matéria-prima, ok? Avançando aqui, nós vimos também que o imperialismo ele vai ocorrer aonde? Basicamente, o imperialismo se deu na África, como nós vimos, na Ásia, tá certo? E na América, digamos assim, o continente africano e o continente asiático, ele foi basicamente controlado ali por países europeus. E a Ásia um pouco por países também da Ásia, como é o caso do Japão. E a América é um caso à parte, porque a América, ela vai ser, digamos assim, a política imperialista implantada aqui na América vai se dar através da ação dos Estados Unidos da América, né? Através da política do Big Stick, ou seja, do grande porrete. Falar manso, mas sempre com um porrete nas suas mãos. Tá? As formas de dominação utilizadas pela política imperialista, elas eram, como nós vimos, militar, ou seja, essas nações chegavam a esses continentes com seu poderio militar e controlava e dominava mesmo a região, tá? Segundo, eles faziam uma transformação cultural. Lembra que eu falei que muitas pessoas iam para a África, né? Iam para a Ásia, provindas do continente europeu, para modificar em boa parte a cultura daquele povo? É porque você vai chegar na África e vai encontrar uma África, né, segundo alguns falam, semi-tribal.
né? Alguns povos que ainda vivem de forma quase que tribal. E pessoas que praticamente não conhecem a lógica do mercado capitalista, né? Não sabem, não entendem a ideia do consumo, a ideia da monetarização, né, do trabalho, da compra, da venda. Então, o que, que você vai fazer? Vai ter que transformar essa cultura, vai ter que transformar, digamos assim, o pensamento dessa sociedade para que elas possam se adequar à política capitalista. Ideológica também porque o imperialismo leva a ideia, digamos assim, de que eles estão levando o desenvolvimento para o continente africano, né, como se fosse uma espécie de darwinismo social, ou seja, que a África é um país pouco desenvolvido, que a Ásia também é um país pouco desenvolvido, a América é pouco desenvolvida, então essas nações precisam levar o progresso, porque senão elas tendem a ser extintas, que é uma ideia também errada. Aqui nós temos um mapa e nós vamos ver que os países que mais se beneficiaram, digamos assim, com o imperialismo foram a França, veja aqui, tá? A França, a Inglaterra, que também tem muitos territórios aqui, essa parte vermelha. Portugal aqui tem alguns territórios. E aí você vê que basicamente França e Inglaterra dominaram quase que todo o continente africano, né? E esse vai ser, digamos assim, um dos motivos, digamos assim, que vai levar o mundo precipitar o mundo à Primeira Guerra Mundial, que é um assunto que nós veremos na próxima aula. Então vocês guardem um pouco aí dessas ideias sobre o imperialismo, tá certo? E espero que a gente tenha conseguido pelo menos rever. Eu sei que essa aula é um pouco mais ampla, foi apenas para tentar rever os principais conteúdos. Então, né, eu desejo a todos bons estudos, né, uma boa tarde, tá? Peguem o seu caderno, peguem os seus livros, a sua caneta, assistam às videoaulas, façam as atividades e vocês sairão muito maiores do que vocês entraram nesse período de pandemia. Né? Fica com Deus aí, que Deus abençoe todos vocês.